Olá, pessoal. Mais uma vez nosso podcast aqui hoje com uma convidada muito ilustre, especial. Minha querida amiga Marisa Zanoni, seja bem-vinda. Muito obrigada, Simona. As pessoas que vão nos acompanhar, é sempre uma alegria, uma satisfação. Você vê que eu já comecei falando Simona, porque Simona é um nome masculino italiano, Sim, e exato. Simone eu fico bem feliz de que a Sim, gente possa pensar que os nomes podem ser tanto para masculino como feminino. Então, sim. satisfação Marisa, estar aqui. Marisa Zanoni é candidata a prefeita pelo PT, né? É ex-vereadora. E eu vou começar com uma apresentação sua, né? Já te conheço, a gente participa junto como conselheiro de cultura, né? Conselho Municipal de Cultura. E já conheço também desde quando era vereadora, né? Eu acho que fez um trabalho muito bom. Vamos me apresentar quem, para as pessoas que estão nos vendo hoje, nós estamos ao vivo pela TV Litoral News e também pelo nosso canal do YouTube. Então nós temos as pessoas que estão nos vendo em Balneário Camboriú, em toda a região. Se estiver na China, se tivesse um voto na China, você podia estar vindo, é só baixar o aplicativo e ver. Então, Marisa Zanoni, quem é Marisa Zanoni? Bem, talvez do ponto de vista, então, da minha formação, eu Exatamente. sou professora, sou mestre, doutora em educação, tenho também uma formação vinculada ao exterior, principalmente conhecendo experiências que tratam da primeira infância, Sim, porque essa é uma convocação, então, lá da minha escolha de vida, porque eu acredito que a educação dos pequenos ela é fundamental para todos os temas que nós vamos discutir e para a sim, sociedade que a gente deseja que ela aconteça, né, que ela se transforme. Eu sou professora oriunda da rede estadual, trabalhei aqui em Balneário Camboriú, no Colégio João Goulart, 16 anos de trabalho com a rede ah, estadual que legal. e estou na Universidade A24, na Univale, sou professora, também fui gestora, 24 anos de Univale? também Qual matéria que você eu deu? trabalho, eu já trabalhei na Pró-Reitoria de Ensino, na parte pedagógica, coordenando os cursos, principalmente na organização dos projetos políticos pedagógicos, e trabalho com as licenciaturas. Então, aí Sim, perpassa aí os cursos de educação física, de música, a própria pedagogia de história, e sim, trabalho com os fundamentos da infância, alguns estágios, e também com a inclusão. São ótimo. disciplinas que Quantos anos de Balneário Camboriú? eu estou há 32 em Balneário Camboriú, vim do extremo oeste catarinense e resido aqui há 32 anos. Nasceu em Santa Catarina. Nasci no extremo oeste catarinense, Ah, que legal. numa cidade que eu gosto de brincar, todo mundo gosta do nome, mas as pessoas me dizem, onde fica isso? Descanso. Ai, credo. Descanso Tem é dois onde lados do descanso, né? Tem isso. o lado que o pessoal descansa eterno, ninguém quer, né? Mas hoje a Não, gente não, precisa não. descansar, né? Extremo oeste catarinense, fica à frente aí 140, 150 quilômetros de Chapecó, que é a maior Ah, que legal. referência do oeste catarinense, né? Então eu nasci lá, saí também, minha família hoje mora há 40 e tantos anos no Paraná, em Cascavel, Que e legal. aqui eu resido e tenho mais uma irmã que veio depois de mim, que mora aqui, mas sou de uma família grande, né? Sou a oitava de uma família de nove filhos, minha mãe também professora. E aqui constituí também minha família. Vim com o Daniel, que nasceu no Oeste Catarinense, em São Miguel do Oeste. Eu, Roberto e Natália nasceu aqui. Sou Hoje mãe você é do Daniel vovó. Você é vovó já? ainda Ainda não. A gente não? reclama lá em casa que quer ser, né? Mas ainda não tem Quantos jeito. anos você tem hoje? Eu A tenho gente... 56 anos de idade. Sou 56. casada também há 36 anos. Há Casei 36 jovem. anos de casado. Tá, mas nós vamos falar em duas coisas. Aqui é interessante esses números, aí a gente vai partir para isso. Tua decisão pela política, desde quando você foi vereadora, é um patamar. Hoje você está como prefeita. É um desafio? Eu acho que fazer uma escolha política sempre é um desafio, né? Então, desafio por quê? Porque eu costumo dizer, Simone, que não são os partidos que nos escolhem, somos nós que escolhemos a partir daquilo que a gente acredita, Exatamente. a partir da ideologia, a partir daquilo que te mobiliza a sair um pouco da tua vida privada e discutir a vida pública. Nós não somos uma ilha, nós vivemos num coletivo, então Exato. se preocupar com isso é como nós fizemos lá nos conselhos, né? Usar os espaços para que a gente possa também dialogar sobre as políticas públicas, seja de educação, de moradia, de cultura. Então eu fiz essa escolha me filiei ao PT em Balneário Camboriú em 99.
Eu continuo filiada ao vinte e PT. cinco anos. Isso, estou há 25 anos filiada ao mesmo partido político, Sim. dentro da mesma ideologia da construção de uma sociedade mais justa, que invista em cultura, em uma sociedade que é sustentável, educadora e sustentável. Igualitária. Isso. Então, são esses. As pessoas acham que isso virou um jargão, mas eu ainda sou uma pessoa que, como muitas mulheres, muitos homens, que não perdem a esperança desse mundo ser melhor. Eu acredito que nós avançamos muito. E ultimamente a gente vê um retrocesso, né? Do ódio, da política ocupada por interesses muito pessoais, da Voltou o curral agressão. eleitoral, né? Que tinha antigamente, na época dos nossos avós, tinha curral eleitoral. Hoje parece que tá de novo, né? Isso, Só mudou o gado, né? só muda exatamente. Só mudou Então, o gado. eu acho que como educadora também, né, a gente precisa, a gente precisa fazer a nossa parte, porque eu não quero que o meu, mesmo que eu não tenha netos, mas tem outra, a gente precisa fazer um pacto com as Porque gerações neto, a gente futuras, fala né? neto e filhos, quando a pessoa não tem neto, filhos, nossos netos, é a nossa geração, né? Exata, a E responsabilidade e quando a gente social tá falando em disso, né? família, por que que eu anotei aqui? Você 36 anos casado. Existe pessoal de direita hoje, você de esquerda. Nós temos uma polemização a nível nacional que eles acham que o sentido de família e fé é de direita. Sim. Como eles, da onde eles tiraram isso? Como usurparam nossa bandeira como uma bandeira política. Então, a bandeira nacional, ela é de todo brasileiro Exato, e ela jamais poderia estar lá na nossa legislação, ela não pode ser usada como partido político, não pode. né? E as pessoas Porque ela se pertence, hoje apropriarem. tem 10 partidos, Isso. pertence aos 10. Então, nós temos nossa bandeira política partidária, nossa bandeira do Brasil, que é de todos nós, e também esse processo de observar que a democracia ela exige uma pluralidade de visões. Eu e você já conversávamos, né? A gente tem divergência sobre alguns aspectos. Isso não Sim, nos torna inimigos, muito pelo contrário. Eu aprendo com o teu olhar, você sim. aprende com o meu, e a gente constrói Você uma tem que nova conviver com o perspectiva. contrário, né? Isso é dialética, né? A gente tem uma tese, tu tem uma antítese e a gente faz uma nova síntese. E democracia é a gente fazer acordos para aquilo que beneficia coletivamente. Então nós precisamos parar de achar, porque é de esquerda eu não voto. O desafio, e quero te agradecer o espaço, é que as pessoas conheçam, tirem das suas percepções, das suas representações, Tira a carapuça, né? essa ideia. É, Ah, é do PT, é do PT. E os outros partidos? Nós temos só em Santa Catarina mais de 20 prefeitos presos, nenhum do PT, nenhum do PT. Então, essa é a discussão. Se você é contra a corrupção, então você não pode jogar que a corrupção está centrada a mas um partido político, né? nisso o PT, o grande problema do PT, com o crescimento do Lula, ele teve 12 anos perfeita e depois começou a decair com a sucessora dele. Talvez ele aprendeu com isso aí, porque o PT ele formou um campo de corrupção muito grande a nível nacional, né? Eu não diria, Simone, que o PT formou, né? Há um governo atual de coalizão, né? Exato. Então, isso a gente precisa observar agora, por exemplo, aqui Uhum, no município. Nós temos um conjunto da Câmara de Vereadores com 19 vereadores. certo. Até ontem, boa parte dessa bancada esteve de um lado, Uhum. tendo cargos, indicando pessoas, seja na escola, na saúde, na cultura, Colhendo no os trânsito. frutos da Isso. administração. Agora migraram para outro lugar. Uhum. Essa gente ocupa poder e não trabalha muitas vezes Em busca de em, poder. e não trabalha em prol E benefício da próprio, né? comunidade. Exato, Então, exato. essa é uma discussão. Quando você escolhe seu vereador, você escolhe seu prefeito, seu vereador, você tem que pensar de que lugar ele vem, como ele se mobiliza. Tem gente que está aí há 4, 5, 6 mandatos, imigrando sempre, trocando de letrinhas, e aí fica apontando o dedo para o PT. Então, eu acho que é importante, e aí a gente tem jovens acompanhando, que hoje não gostam de política, porque acho que todo político está tentando enganar. E a nossa Mas, tarefa na nossa idade é dizer o ô Marisa, contrário. É possível eu sonhar, acho né? até engraçado que nós estamos falando do jovem, né? O trabalhador, eu odeio o PT, eu não gosto do PT. Mas as conquistas trabalhistas, as leis trabalhistas foram todas conquistadas pelo PT. Então, o que é ser de esquerda?
Então, nós somos um partido progressista, de esquerda, nós aqui tratamos exatamente disso. Não haverá justiça social se a gente não distribuir renda, Exato, se o poder público não acolher quem mais necessita. Vejam só hoje a questão da moradia em Balneário Camboriú, vamos pegar algo que exato. nos afeta. Não tem um lugar Sim. para morar, né? Não tem um lugar para voltar para casa, ou toda vez você tem um ano de aluguel caro, Aham. boa parte da tua renda vai para esse aluguel, aí no outro ano o aluguel já dobra, e você precisa sair daquele lugar. Então, o que é ser de esquerda E os quando a gente pensa proprietários em habitação? simplesmente falam assim, não tá bom para você, tchau. Isso, porque Economia de mercado. tem uma demanda, Exato. tem uma demanda que ela não é equilibrada pelo poder público. Então, ser de esquerda é defender aquilo que está na Constituição, que também foi construída pela esquerda. Os direitos trabalhistas, assegurar jornada adequada, assegurar moradia, né, de qualidade, que as pessoas possam ter o direito a Saúde. conviver na cidade, a saúde, a atenção básica, né? Então, Balneário é uma cidade rica, a gente precisa fazer com que isso funcione para todos, né? Não só para alguns. Então, ser de esquerda é defender você, trabalhador, trabalhadora, é só olhar a trajetória de quem defende os interesses das populações mais vulnerabilizadas, da inclusão. Eu, por exemplo, sou a única e fui a única vereadora de Balneário Camboriú que sempre defendi a comunidade LGBT, sempre defendi todas as religiões porque o Estado é laico. Então, aí as pessoas falam, mas eu sou de família, você é de família, quem é criado pela avó é de família, quem é que cuidado por duas mulheres é de O família. LGBT é de família. É pessoa, é gente ser de esquerda, é gostar de gente. Essa é E a... lutar pelas causas sociais, eu acho que é mais Exato. importante, porque a política hoje ela deveria trabalhar de baixo para cima, né? É igual uma pirâmide. Mas tem político que trabalha de cima para baixo, né? Porque as camadas sociais mais pobres, hoje que elas precisam da educação, saneamento básico e saúde, principalmente educação e saúde, é o pessoal das camadas sociais mais pobres, né? Isso, e aí é uma compreensão, né? Que veja, uma pessoa que está bebendo água aqui em Balneário Camboriú, seja no prédio da Atlântica ou no bairro, ela está usando o SUS, né? Exatamente. Então, agora, eu preciso dar mais atenção também para aquelas pessoas em vulnerabilidade, para poder exatamente fazer o equilíbrio. Eu gosto de comparar, Simone, quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, com deficiência na sala de aula. O que a gente trata de igualdade ou equidade? A equidade é você dar um suporte para que aquela criança aprenda. Se ela é cega, ela vai aprender braille, ela vai aprender se locomover. Então, esse suporte, que é da educação, do atendimento especializado, Obrigatório. ajuda ela a aprender, a ficar no parâmetro semelhante do outro, para não ficar com esse distanciamento. E assim também é o poder público. Se ele não faz essa equalização, quem vai trabalhar daqui um pouco na rede hoteleira, quem vai trabalhar nas lojas, Exatamente. né? O jovem precisa ter esperança nesse balneário que ele pode morar. Qual a esperança? Hoje se perguntar para os jovens que estão trabalhando em Balneário Camboriú, se eles sonham um dia comprar uma casa em Balneário Camboriú. Ele não sonha Casa porque hoje ele nem vai rir isso. Uma não casa eu tem falo, ter uma morada, um apartamento e namorado, tal. não, Mas e por impossível. que não? E por que não? É. Quem construiu esse apartheid social? Que diz que uns podem e os outros não podem. Quem ajuda a construir não tem direito de morar? E cada vez se trabalha mais para trazer mais dinheiro para a cidade, mais investidores. E hoje você vê na Avenida Atlântica, você passa fora da temporada, todas as luzes da frente, 80% apagadas. Por que que estão apagadas? Porque não estão habitadas Isso, nós temos, de e aí em temporada. contrapartida nós temos um déficit de moradia, né, que é muito grande. Então, assegurar que essas pessoas que compraram e investiram podem usufruir. Por exemplo, quem comprou um Sim, apartamento de lógico. milhões na Atlântica, É um direito que ele ele tem. precisa ter água, né? E a Porque a mesma gente, água do bairro. isso, ele precisa ter mobilidade. Sim, Agora, quem ajuda a construir precisa ter onde morar, precisa ter escola, precisa ter, né, outros sim. recursos, e é essa justiça que a gente quer dizer, né? O que a gente defende é que todas as pessoas podem e devem usufruir da beleza que é Balneário E Camboriú. a mesma coisa o comércio, que o nosso turismo e comércio, que nós temos shopping.
shopping a céu aberto. Uhum. Eles dependem de quem para ser sucesso? Do Do trabalhador. trabalhador, da trabalhadora. E bem qualificado, né? Então seria interessante, existe hoje, é, não é só no Brasil, é no Brasil, não é só em Santa Catarina, a falta de qualificação de mão de obra. E o mesmo, às vezes, quando eu vou contratar alguém, você tem que perguntar, às vezes, 2, 3 meses para selecionar uma pessoa para trabalhar, porque não tem. Então, e aí, quais os centros de tecnologia, de fomento ao desenvolvimento dos jovens que a gente tem, né? Senac, SESI Isso não atua tão bem assim, mais aberto, talvez poderia integrar mais com as escolas, né? precisa, o sistema S precisa estar mais conectado com as Exato, políticas locais. A exato. gente, o município não tem a função precípua de trabalhar com o ensino médio. No Sim, entanto, ele tem o dever de acompanhar essas políticas públicas de educação, de trabalho, de renda, de qualificação do jovem, né? mas E aí, pensando até, quando a gente está falando em qualificar o jovem, é desde assegurar escola de qualidade do ensino médio, mas também essa conexão com o sistema S, mas esporte, cultura, lazer, não só esporte para competir. Sistema S, para as pessoas que não conhecem, é SESC e SESI, Senai. isso. Sistema S. Marisa, é interessante o ensino médio que você tocou, porque quando você chega no ensino médio, o adolescente chega no ensino médio com quantos anos? 13 anos? É mais ou menos 13, 13, 14 anos. 14. Ele está sendo preparado para duas funções: faculdade, ensino superior e mercado de trabalho, Então, né? Aí sim que teria que ter um ensino altamente qualificado, o ensino público, exatamente, né? nós defendemos a escola pública. Vamos pegar só exemplo do Instituto Federal, Isso, né? UFC. E aí, de novo, Instituto Federal, projeto governo Lula, né? A ampliação, o número de criação de institutos sempre governo Lula. O envolvimento, né, para que o jovem tivesse também na universidade com o ProUni, assegurando então vagas para alunos da escola básica, da escola pública, né? Sim, Então, tudo com ProUni. então você Isso. tem o Enem ajuda o aluno da escola pública de ensino médio a acessar o ensino superior. Então, essa mudança, né, de política de inclusão do jovem na universidade. Então, estudar na escola técnica é super importante. Hoje nós temos muitos jovens de Balneário que vão a Camboriú estudar no Instituto Federal, Exato. né? E o colégio de altíssima qualidade. Por quê? Porque tem professor mestre, doutor, professores de tempo integral que trabalham 40 horas lá. Tudo gratuito. E aí o estudante tem um professor qualificado e tem uma jornada do dia inteiro. Então veja para o pai, para a família, a importância de saber onde seu jovem está. Sim. Ele não está meio-dia na escola e outro meio-dia na rua, mas ele está lá com professores fazendo pesquisa, aprendendo um ofício, né? Principalmente estudando, né? Porque eu acho que às vezes a gente pensa da mão de obra como se ela fosse desconectada do intelecto, né? Sim. A mão de obra, hoje a gente vê que o emprego, há mudanças no mundo do trabalho e a gente precisa que os jovens se conectem a essas novas tecnologias, que eles sejam criativos, que eles sejam solidários, Sim. que aprendam a se autorregular, que leiam, né? Já que nós somos da cultura, Que que leio. praticam esporte, que possam desenvolver outras questões Mas tem, vinculadas ao ô desenvolvimento Marisa, tem integral, né? políticos que parece que eles não convivem com essa juventude. Porque às vezes eu vejo colegas meus, colegas de outros, a felicidade deles conseguirem comprar uma bicicleta. Então eles já querem trabalhar, se o pai e a mãe não conseguem dar uma bicicleta, eles precisam, porque o meio de locomoção em Balneário, que é um clube de bicicleta, eu acho É que de Santa Catarina é o transporte. maior, Uhum. né? A ideia da ciclovia foi interessante. Então eles querem trabalhar. Inclusive, existe uma lei municipal que obriga os supermercados a contratar menores e eles não contratam. Hoje não tem pacoteiro nos mercados. O menor aprendiz, os programas de menor aprendiz, o que que o jovem quer, e acho que o jovem que nos ouve, muitas vezes ele quer essa liberdade dele ter o próprio dinheiro, né? Exatamente, todos Para fazer querem. as questões dele, as coisinhas Sim, básicas. Às vezes é sair com a namoradinha e fazer um lanche, para não né? ficar dependendo do pai. Agora, isso, como é que a gente tem uma política pública que inclua a juventude, que ofereça para a juventude espaços de convivência, espaços também que vão para além do mar, né? Hoje o nosso mar, os nossos jovens, a praia é democrática, mas a gente não toma um banho de mar. O nosso jovem, onde ele está se divertindo, né?
aonde ele está saindo. Então, acho que esse fazer essa observação, esse diagnóstico, Sim, investir nas crianças, na juventude. Nós temos uma terceira idade, se a gente está pensando de exatamente. geração, né, dessas gerações que estão em Balneário Camboriú, que também precisa ser acolhida. Você vê, Simone, quantas pessoas hoje moram sozinhas dentro do apartamento, quantos casos nós tivemos Sim. de idosos abandonados, que sofrem violência, que estão em processo de depressão, jovens que estão com processo de depressão, de angústia, né? Acontece muito no Rio e São Paulo, nas grandes camadas mais pobres da população. O que é que acontece? Quando o mercado não absorve o jovem, o crime O crime absorve. absorve. Esse é o pior. Depois, para tirar dali, que é o problema, o consumo de droga, o crime, né? Levam para lá porque eles estão nisso que nós acabamos de comentar, ter o dinheirinho próprio. Eles acham na ingenuidade deles que tem um dinheirinho, mas eles entraram num buraco sem fundo. Exato. Vai pro crime. Então, essa é uma condição que a gente precisa tratar como de saúde pública, né? Hoje, o consumo de álcool, dos próprios cigarros eletrônicos, né? A gente Exato. está tendo um retorno a isso. E aí não haverá um presente saudável para essa juventude se a gente não intervir imediatamente, inclusive, de novo, permitindo que eles sonhem em morar, sonhem em conviver nessa cidade com um bom emprego, que eles possam Isso sobreviver são com parte do qualidade, né? projeto do PT. Sem dúvida, Do nossos PT, que programas, é socialismo. É um socialismo democrático isso? sem dúvida, não tem a ver. Hoje nós não A temos pessoa não confunde somos socialismo partido com comunista, comunista. né? É, Porque as pessoas, confunde isso. comunista, né? Mas hoje eu acho que as pessoas praticam mais comunismo do que elas pensam. Por quê? Porque olha só, quando um pai tem um terreno, ele faz um puxadinho para o seu filho, sobe Sim. mais um andar pro primo, compartilha, né? Bairro município, você viu? Tá uma gaiola, mano, município, no bairro Nações, na subida do morro ali, o pessoal vai fazendo ali. Isso, então veja a Inclusive, nem segurança tem, generosidade. né? Às vezes as pessoas são levadas a usar esses jargões sem pensar, mas olha a generosidade. Você tem Uhum. um espaço e você sabe que o outro não tem, você acolhe junto, você dá um jeito de compartilhar. Então, Exatamente. socialismo tem a ver com a partilha, tem a ver com a solidariedade, tem a ver com o desejo de construção de políticas que não admitam que o país tenha fome, que a cidade tenha fome. Hoje nós temos 26, tá, o Cade Único, 26 mil pessoas cadastradas no Cade Único. Ou seja, 26. Em 26 mil Balneário em Balneário Camboriú? Camboriú, 3 mil no Bolsa Família, mas as 26 mil pessoas, elas estão em situação de vulnerabilidade, isso que a Exato. gente tem cadastrado. Temos mais de uns 300 cadastros de pessoas em situação de rua. Então, é preciso fazer uma intervenção urgente, reestruturar a Secretaria de Assistência Social, que hoje tem programas que atendem mais a comunidade que está menos vulnerabilizada do que Porque não essas que adianta mais você pegar necessitam. a pessoa na rua, o menor lá, e levar para casa. Você tem que trabalhar na família dele, né? O berço, né? Exatamente. E aí, falar de tratar de berço é dizer, as crianças, as crianças de 2 aninhos não têm mais escola integral em Balneário. Exato. De Aí 3, como o é que que a que mãe uma... vai trabalhar? Isso. Então veja que é uma economia deles diz, Ela fica 4 horas na escola e a mãe pode trabalhar 4 horas fora, tem que sair no horário e o mercado não absorve. e o que que as famílias, de modo geral, que a gente acompanha têm feito? Contrata uma vizinha é, e acaba Isso custa vulnerabilizando. dinheiro e, além disso, a criança vai ter uma Fica educação que não é do pai e da isso. mãe. Então vejam, na educação infantil, se a gente olhar lá os estudos do ponto de vista da economia, da psicologia, da neurociência, da pedagogia, vamos dizer, aplicar na primeira infância, Simone, é economizar. O município de Balneário Camboriú está de costas para a ciência, para a vacinação, para a educação das crianças. Tanto que tem, o Ministério Público já fez uma chamada ao município que ele precisa fazer campanhas de vacinação infantil. Tá certo. Então, nós estamos vulnerabilizando, inclusive, a saúde, além de terceirizar o serviço para escolas particulares. Nós já vamos entrar na saúde, vamos finalizar a educação, a gente só fala educação até agora, mas ainda bem que é a tua Não, área acho que falamos que eu de gosto. educação, economia. Cultura, nós temos muito, acaba embolando. Nossa proposta tua seria a creche em horário integral.
totalmente, E o noturno? imediatamente. E mulher que trabalha no Então, restaurante? primeiro a gente falar da creche em período integral. Integral é no mínimo 7 horas diárias, tá? Isso é 7 horas. importante que a comunidade saiba. O que é a escola integral? Jornada em tempo integral é jornada de pelo menos 7 horas. Então, Certo. assegurar isso para todas de 0 a 5 anos de idade, que é a educação infantil, Exato. e fazer progressivamente para o ensino fundamental, anos iniciais e finais. Isso o município tem dinheiro e tem condições de fazer. Né? Então, eu acho que. E tem pactuação com o governo federal, que nós temos portas abertas, que é a política Perfeito. do nosso governo. A creche noturna, acho que é importante a gente pensar. Do ponto de vista da educação, nós que estudamos a infância, nós temos restrições sobre esse conceito creche noturna. Agora, não, nós defendemos que tenha uma política que não precisa ser da área da educação, que atenda as crianças daquelas famílias que os pais trabalham no período noturno. Que A é gente já grande teve balneário, que a parte de gastronomia, de hotelaria, todo mundo isso. trabalha à noite. Então, mas nós temos que verificar, por exemplo, a gente teve aí no Alto Vale, aquelas mães trabalhadoras de fábricas Uhum. noturnas, já teve experiências que tentaram funcionar com a creche noturna e voltaram atrás porque viram que não tinha a Hum, função. Então, fizeram outro tipo de suporte. Por exemplo, buscaram parcerias com as empresas que elas trabalham, sim. criaram uma política de acolhimento daí fora do sistema Quando é uma educacional. É fábrica é mais ou mais menos. fácil, né, Marisa? Porque a fábrica reúne 100 operárias. Hoje um restaurante tem duas Mas se operárias, ou você. um hotel, Então, nós precisaríamos um diagnóstico sobre exato. quais são essas mães, que horários. Então, esse Necessidade de cada um. diagnóstico. Exato. Acho que Balneário tem pouco diagnóstico. Aliás, falta muita informação, né? Então a gente precisaria dessas informações bem pontuais para saber qual é o suporte que o município poderia dar. E eu acredito que não necessariamente, e aí de novo, precisa ser na educação, mas você pode partir, por exemplo, da assistência social, da parceria com as próprias empresas Sim, que trabalham, que essas mães são trabalhadoras, né? exatamente. Ouvi-las, né? A Saber a própria, necessidade de você cada uma. vê que o Seixo Bar, Simone, o Seixo Bar já tinha uma política dessa de Uhum. organização de Sem chubar é espaço o sindicato dos empregados. isso. Exato. Então já estava se ocupando dessa política, inclusive com espaço no próprio sindicato. Faltava estabelecer essa parceria com o município. Então há alternativas que A gente podem. podia até colocar, você falou uma coisa importante, sindicato. Tem muitas pessoas que dizem que sindicato é do PT. Geralmente o sindicato, o PT não proíbe sindicato, ele ajuda as instituições. Porque hoje, Balneário Camboriú, por exemplo, o Sindicato do Comércio, tem o patronal e o dos empregados. E todas as categorias têm. É, Os dois sindicatos. O muito, patronal tem também. isso é importante dizer. Os patrões se organizam em sindicatos. Sim. Então, sindicato é uma organização que, ao invés de você ir diretamente fazer a defesa sua individual, Aham. você O tem um sindicato. representante que faz isso. Exato. Ah, eu sou lá da universidade. Então, lá tem o sindicato, sou filiada ao Sindicato dos Professores da Rede Particular do Simpro. Então, eu tive uma divergência, eu fui demitida, ou eu estou com um problema lá no meu salário, na minha carga Sim. horária, não vou eu diretamente falar com o gestor da instituição. A gente faz isso através do sindicato. O sindicato. Tira essa pessoalidade. Sim. Quando você vai discutir o salário, a jornada, né? Tudo isso é feito por um representante que tem advogado, que tem as pessoas que Exatamente. Dos estudam. dois O lados. sindicato é para ajudar a Inclusive, categoria. inclusive, que muitas pessoas não sabem, é a convenção coletiva. Que a Exatamente. convenção coletiva, ela não é contra as leis trabalhistas, ela está em cima da CLT, mas ela, como se fala, Ela, normatiza. ela normatiza a jornada, o Sim. reajuste salarial. Porque o salário mínimo hoje é 1.412, né? E o salário do comércio hoje, do comércio varejista, é um piso salarial, o da hotelaria é outro, do Exato. motorista é outro. Então, esses pisos salariais que as pessoas todos convivem são objetos de tratativas entre os dois sindicatos. Isso. Por exemplo, o Sindicato dos Comerciários, o patronal Sim, dos trabalhadores se reuniu recentemente novamente para discutir. Balneário Camboriú tem um comércio que praticamente tem 24 horas, né? exato. Então, esses ajustes
foram feitos Da nas convenção convenções coletiva. coletivas, que tem um Sim. sindicato que Que representa. determina tudo bem certinho, os Exatamente. parâmetros. Então, o sindicato é para ajudar a criar equilíbrio entre patrão e empregados. Isso beneficia patrão e beneficia empregados. Então, essa é uma Direitos e condição. E obrigações. direito, É, a gente não abre mão, a gente é. conquista, Porque né? o direito as pessoas acham que só o empregado tem direito, o patrão tem empregado, tem direito ao direito, né? Tem o Exatamente. seu direito, o empregado tem, todas as pessoas têm. Quando a gente conhece as regras, Sim, fica mais é isso, e fácil, você né? tem alguém te ajudando a olhar para essas regras, ninguém é enganado, nem patrão e nem. Inclusive nessa área trabalhista, hoje os patrões eles estão muito mais cuidadosos. Existe uma coisa muito importante hoje, porque o empregado ele saía da empresa e entrava com processo contra o patrão. E ele não era penalizado com isso, e hoje ele é penalizado. Se ele entrar com uma ação indevida. Então, nós tivemos a reforma trabalhista, ela precarizou em muitos aspectos, né, os Sim. trabalhadores. Por um outro lado, também reduziu o número de demandas nesse aspecto que Sim, você levando a diz, né? seriedade, eu acho que tem que ser honesto, né? A Isso, pessoa acho tem que que ser dos dois honesta lados, nisso. mas, Sim, mas sempre eu acho que é importante a gente pensar, há que se fazer um equilíbrio entre, imaginem, vamos pensar nas eleições, o que aconteceu nas últimas eleições. sim. Patrões coagindo o funcionário a votar num determinado candidato. Exato, exato. Isso não pode. E se eu me manifestar, posso ser demitido. Que democracia é essa? Que descontrole de poder sobre isso, né? Então, São os currais eleitorais. exato. E assim, Infelizmente é. exercendo a pessoa ela tem um poder, ela é dona da empresa, ela está te coagindo, assédio Sim, moral, assédio financeiro, sim. né? Hoje ainda, E Simone, assédio é sério, hoje em dia tem um problema sério. a gente encontra pessoas ainda que dizem: eu não posso aparecer, eu voto em você, mas eu não posso me manifestar. Olha que triste isso, a gente não poder se manifestar porque você pode ser perseguido. Em plena discussão das eleições, Sim, você ter medo de se manifestar. A gente não pode ficar sentado vendo isso. Por isso que a gente diz: o que é a esquerda? A esquerda defende esse direito de você se manifestar, de você poder fazer suas escolhas sem ser coagido, sem ser enganado, porque as fake news também é uma forma de sim, enganar as pessoas e de fazer com que elas sintam medo. sim. Hoje o PT ele conseguiu uma votação de mais de 20 mil votos em Balneário Camboriú Fizemos para 25, presidente. 25% dos votos de vinte e Balneário. cinco Cada por quatro cento, pessoas, uma votou no PT. tá? De Presidente cada quatro Lula. pessoas. E desses 25 mil, você acha que quantos vão votar em você para prefeito? Nós esperamos que todos e mais. O Então você nosso está eleita se desafio, esse povo vier, né? olha, às vezes as pessoas não conseguem observar a importância, né, da caminhada. Eu tenho um trabalho em Balneário Camboriú como professora, como, como vereadora que foi reconhecida por todos os partidos políticos. Exato. Eu recebi, Simone, há 2 anos, no aniversário da cidade, um reconhecimento pela excelência do trabalho desenvolvido. E é isso, o Partido dos Trabalhadores, a gente tem muita seriedade naquilo que a gente assume, e eu como Marisa, né, quando me envolvo politicamente, é um Sim, compromisso muito sério. E esse compromisso as pessoas observam. sim. Nós não estamos aqui brincando, é muito sério o que a gente assume, nós não estamos só fazendo uma disputa para dizer, vamos ocupar o espaço. A gente quer ocupar espaço para chegar lá. Chegar e mostrar que é possível governar diferente. E por que a mulher não acredita na mulher? Eu acho que elas acreditam. Precisa uma Mas mulher a que de fato quantidade é fale, mais. fale com elas olho no olho. Então, mas a quantidade de votos destinados às mulheres são muito poucos, nesse quesito que eu falo, né? É Então, eu difícil. acho que tem mudado. Nós somos Balneário. Balneário tem ainda uma diferença maior de eleitoras mulheres do que outros Sim, municípios do nosso entorno. Mas eu acredito que as mulheres estão se encorajando a olhar, sabe? Olhar e saber de fato qual é a mulher que defende você. Porque há mulheres que, quando ocupam a política, elas reproduzem machismo, violência de sim, gênero. Então, isso a gente precisa deixar bem claro. Eu não posso estar do lado de um candidato, defender um candidato que é machista, que diz, um ex-presidente, que diz que teve 4 filhos e uma fraquejada e daí nasceu a filha. sim. Essas palavras, quanto todos os outros abusos, eles são.
perversos em relação às mulheres. Então, eu jamais estaria do lado de um homem ou de mulheres que estão do lado desse homem, Sim, né? Por isso que as mulheres precisam conhecer, para saber quem de fato... E não tem medo, né? Não tem medo, porque muitas vezes tem essa coisa... as feministas. As feministas asseguraram que a gente vote, que a gente use calça, que a gente corte cabelo, que a gente sim. não seja violentada, né? Todos os Que a direitos que gente tem você um tem hoje. direito, né? É. E que ainda há mulheres que morrem ainda muito, né? A violência, os Absurdo ter feminicídios. assédio sexual hoje. Agora, essa semana mesmo teve um, infelizmente, né? Então, são coisas absurdas. Vamos falar sobre o local. Você tem aqui o PT, PCdoB. Quais são os partidos que são coligados A contigo? gente tem a federação que Isso. ela é PT, que a gente está ali, ó, o PT, PCdoB e, o, e, O o, Rede, e a Rede Solidariedade. Solidariedade, que é da nossa Aham. coligação São duas Solidar... federações. Não, são uma, e a coligação é É, Rede Solidariedade PT. a Rede. A Isso. Rede, Solidariedade e PT. A O federação é Rede. PCdoB e PT. E aí a nossa coligação BC da Esperança é Solidariedade Aham. e a Rede Sustentabilidade. Isso. A Rede, É. Solidariedade é E, Partido Verde e a também, né? federação está no Partido É o Verde. Partido Verde. Quantos candidatos a vereador, Marisa? Nós temos hoje 16 candidatos a vereadores. Uhum. Por todos os partidos, Aham. tá? Vocês têm um vereador hoje que é o Eduardo Eduardo Zanata. Zanata. Isso. Sim. Desse número aí, vocês acham que fazem quantos vereadores Olha, consegue eleger? nós queremos com certeza absoluta segurar a cadeira e fazer mais umas 2 cadeiras. É o nosso projeto, né? Sim. De eleger 2 a 3 Eduardo vereadores. Zanata fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, né? E continua fazendo um bom trabalho na Sim. Câmara de Vereadores. É reconhecido pela sua postura, reconhecido pelas pautas também que assumiu na É, Câmara de nós Vereadores, acompanhamos, sim. né? Então, vereador altamente qualificado, conhece a casa, né? A Sim. longa data também, o legislativo. E temos aí gente vinculada à cultura, né? Temos candidaturas históricas aí de Balneário Sim. Camboriú que estão hoje nessa força. Não A gente vamos está bem citar feliz nomes, não com vamos a citar caminhada. nomes para não Sim, favorecer por um ou isso eu outro, só senão, falei isso. senão você vai Temos acabar. representantes da educação, da Sim. assistência Você social, teria da que citar os cultura, 16, né? da Senão causa fica chato. animal, né? Eu citei o Eduardo porque o Eduardo É já é vereador. vereador, né? É, o teu vice, vamos falar sobre o teu vice. Quem é o teu Sou vice? muito feliz com o Alex Casado, do Solidariedade. O Alex é advogado, é do movimento dos direitos humanos, Sim. um militante sempre na OAB e um sujeito que me dá muita tranquilidade nesse horizonte que nós definimos para a cidade, né? Certo. Do que a gente pensa, como nós construímos o nosso projeto de governo, o nosso programa, ouvindo também especialistas, Simone, porque a gente não acredita que o prefeito deva receber uma carta, um cheque em branco para fazer o que ele quer. Não, nem para construir o seu próprio programa. Nós fizemos isso com os coletivos E nem da aceitar a cultura. retaliação do governo, Isso. né? Porque hoje são lotes, né? Essa é uma questão que eu acho que é importante as pessoas pensarem, que as 2 candidaturas que estão aí se dizendo como as preferidas, elas são do mesmo campo, da mesma Mesmo ideologia grupo. e do mesmo grupo que eternamente esteve no poder. Só mudam, Alternância, alternância. mudam de lugares dependendo os ventos, né? Então, Conveniência, conveniente. O Alex tem essa postura também, o Alex Casado, nosso vice, da compreensão dos nossos princípios e daquilo que a gente deseja construir na cidade com Fechou. muita responsabilidade. Vamos falar sobre saúde? O que o PT tem de novo para a saúde propõe? Bom, o PT trabalha sempre, né, na saúde pensando na atenção básica, que é a responsabilidade do município. O que significa dizer que saúde se faz com promoção e prevenção, não se faz com porta de hospital. O hospital é importante? Sem dúvida. Agora, quando a gente descobre a atenção básica, a gente faz aquilo que está acontecendo hoje. Sim. Porta lotada do hospital, a falta de gerenciamento, né, do que vem acontecendo. Então, essa é uma condição que nós refutamos. Nós queremos parcerias com o governo federal para pensar o Ruth Cardoso
Dele ser um hospital de referência especializada e aí buscar novos serviços e parcerias com o governo federal, mas cobrar do governo estadual que ele assuma a sua responsabilidade na média e alta Tem complexidade. candidato que está dizendo que vai a ideia é construir um hospital novo verticalizado. Só quem constrói esse hospital seria o governo federal. Então, essa é uma discussão que nós temos feito de como buscar parcerias com o governo federal para a gente reestruturar esse ambiente e os serviços. Vejo que no entorno a gente tem Tijucas, Camboriú, Itapema, estão se estruturando também. Quando diz, Sim. todo mundo vem para cá, também não é bem assim. O hospital, ele é SUS, porta aberta, tem que receber as Como pessoas. Marieta absorve todo o pessoal da Exatamente. região. Agora, como a gente vocaciona ele para aquilo que é necessidade regional e como a gente busca parceria com o governo federal e o governo do estado. Na atenção básica, hoje nós temos a estratégia da família. Sim. Nós pensamos num centro-dia para idoso, que é super importante. Hoje tem muitos idosos Centro-dia, de acolhimento a idosos, acolhimento dia. né? Essa é uma discussão que nós fizemos junto à assistência social, mas que está vinculada à Certo. área da saúde. E nas equipes de estratégia da família, também ampliar, colocando aí hoje até nutricionista, porque a gente sabe que uma alimentação adequada não é inventar a roda, mas uma alimentação adequada melhora as questões da obesidade, da pressão arterial. Um educador físico que acompanha essas equipes trabalha com as questões da Sim. mobilidade. São aspectos que as pessoas que lidam com a área da saúde, funcionários efetivos de Balneário Camboriú, que Exato. conclamam essa mudança. Então, assegurar estratégia da família e assegurar a carreira e a valorização dos profissionais da saúde efetivos também é um compromisso nosso. Perfeito. Da cultura, nós já fazemos parte da cultura. O que está certo e o que está errado não adianta nós falarmos. O que você vai fazer para a cultura? Porque se nós Cultura, falarmos o que está certo e está errado, a gente vai ficar uma hora aqui, né? isso. Então, porque cada administração tem um estilo diferente, né? Vamos falar para aqui para frente. Olha, cada administração tem um estilo de não valorizar. Nós é valorizar a cultura, Simone. Você representa, só para a gente colocar para as pessoas, você representa na cultura o Conselho Municipal de Cultura pelos professores, A pelos ProABC. sindicatos professores Isso, ou a associação? Associação de Professores, a Exato, ProABC, são dos professores. E com cada pessoa, cada segmento tem uma. uma Mas não cadeira. tinha voz lá também, né? Eu acho que a gente fez muito pela cultura aí Mas mesmo no assim, grupo bem Educação, coisa. Cultura. O que acontece? Então, nós queremos que a cultura tenha orçamento. Exato. Se a gente colocar 1% do orçamento do Balneário Camboriú, a cultura vai para outro patamar. E aí nós queremos transformar, e não vejo isso como uma indústria limpa, economia criativa. Você transformar Balneário Camboriú num polo de cultura é o que a gente precisa para Com toda essa praia, praças e tudo, daria para fazer capital N coisa. catarinense do turismo. Como a Sim, gente não tem um movimento de cultura? Eu fui ontem lá prestigiar o sétimo festival de contação de histórias, né? Que está sim. acontecendo. Ontem o teatro estava praticamente lotado. Olha que Então, legal. a gente precisa levar arte para os bairros, precisa transformar os ambientes em espaços de dança, literatura, música, poesia, né? Cultura é tudo, né? É o que a gente come, é o E que a para as gente pessoas veste. deixarem de falar sobre isso, que cultura é coisa de PT, né? É Engraçado, né? engraçado que eu tenho gente que fala isso, mas quando vem uma lei de incentivo à cultura do governo federal, são os primeiros a Sim, porque cadastrarem todas essas projetos, né? leis, as leis de incentivo que a gente fala, a gente está entrando nisso, Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, qual N outro tipo de outras, né? São todas criadas pelo governo federal e abertas e amplamente divulgadas. Qualquer pessoa pode participar. O governo passado, ele falava que artista era vagabundo, né? Governo Lula, Como jornalista também, porque exato, daí atacou jornalista. a Então, gente não nós gosta. acreditamos que artista é a salvação dessa cidade. Arte e cultura é o que a gente precisa para se humanizar, para fazer gerar economia limpa. A Fundação Getúlio Cultura Vargas, popular, né? Nossa, exato, fantástico. a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo dizendo que Aldir Blanc, de cada R$ 1 que foi investido, teve um retorno imediato de 6,5. Olha a Olha só. diferença. Então, Sim. botar dinheiro na cultura é assegurar um retorno imediato, não só na economia, mas no desenvolvimento das pessoas, né, Simone? Você sabe que ler
transforma a gente em outro sujeito mais Sim. sensível, com uma capacidade de criatividade, né? Você está frente a uma exposição de um artista, dos nossos artistas locais, a cultura dos pescadores, as histórias que a gente tem aqui, da culinária, né? E as Então, pessoas pegam, do Marisa, boi de e hoje entra na mamão, da internet. tradição. Entra na internet e hoje a inteligência artificial pode criar qualquer tipo de quadro, fez lá, né, para ler. Ler um pedacinho assim e já estamos cansados de ler, né? Ninguém lê, ninguém vai para fake news, não lê livro, aí acha que a inteligência das pessoas está melhorando. Veja só, então, se a gente oportunizar isso desde quando a gente fala de uma jornada de 7 horas lá na creche, a gente não Sim, quer emparedamento, a gente quer 7 horas de vida, de contato exatamente. com natureza, com música, com dança, com teatro, com trabalhar, botar a mão na massa, na argila, no barro, de conhecer nossa história, Exato. né? Os nossos personagens daqui, da cultura popular, da gastronomia, né? Então, essa é uma condição que nós achamos fundamental. Ontem eu assisti o desfile, tanto daqui do município como da Barra, né? Sim. Do centro como da Barra. E eu fiquei olhando, Simone, os pequenininhos na fanfarra. Ah, quando tu olha uma criança de 6 anos, 7 anos participando da fanfarra, a gente vê a potência que é isso. Sim, muito show. E aí, paralelo a isso, vi um grupo de cara pintada de preto marchando, que é um grupo patriotas. Criança que tu não consegue imaginar como uma criança tu vai educar para ser militar. Não, tu vai educar para ser gente. Tu vai educar para ele gostar de música, aprender um ofício. Quantos artistas a gente conhece, né, que são nossos amigos que povoam nossa alma de esperança, de energia positiva, né? E é isso que a gente quer A trazer para pessoa, Balneário. você vê, a gente tá falando sobre internet, a ignorância das pessoas são tão grande, das pessoas, algumas pessoas, a maioria, que eles acham que o militarismo no Brasil tem solução. Eu comecei a trabalhar em jornalismo na década de 80, que tinha militarismo. Militarismo no Brasil nunca deu certo. Em Vai dar lugar certo nenhum, né? hoje, porque todos os jornalistas, escritores, pessoal de produção era censurado tudo. Então hoje, se fosse as pessoas para a rua fazer certas manifestações, o pessoal não conversa, dizia um cacete. Quantas pessoas morreram, né? E numa cidade que nós temos Higino Pio, prefeito que foi morto pela ditadura. Nós Então, mas pergunta quantas devíamos ter essa pessoas sabem história. quem é o Egino Pio? Ninguém Isso é sabe, cultural não lê, também. não O lê. município deveria ter informações, seja na Praça Higino Pio, a história de como esse prefeito Então, foi assassinado, para que as gerações que estão aí entendam o que é ditadura. Ditadura é morte, é o cerceamento da exato. liberdade. Ah, eles ficam dizendo, a minha liberdade. O que é liberdade hoje? Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa e trabalhar com educação e cultura. E a minha liberdade vai até onde vai a tua, começa a tua, né? É a mesma coisa da opinião, as pessoas têm que saber se E isso. respeitar, opinião, religião, opção sexual hoje. Poxa, as pessoas ficam tão preocupadas com a opção daquela pessoa, mas ninguém olha para a pessoa para dentro aqui, ninguém, a pessoa ser heterossexual ou homossexual, ninguém tem que estar falando para ninguém, né? Isso porque não é uma opção, é uma Ninguém, condição. ninguém coloca na tua cabeça, eu sou professor, eu sou jornalista, né? Eu acho que é tudo isso, né? É Então as que pessoas deviam se preocupar mais um pouco no caminho dela, né? E e- amparar quem precisa, né? isso, e eu acho que primeiro, é valorizar toda a diferença. É Toda a utopia, né? diferença né? A única Sim, coisa que nos iguala são nossas diferenças. Então, como que a gente não vai respeitar? E é na diferença que eu aprendo. Não é, não é nessa relação de sim. você pensar igual. Agora, de fato, há limites na minha liberdade, né? Oh, Eu não posso achar que o meu preconceito é um direito. Não, preconceito é preconceito. Tá exato, uma fazendo alguém doença. sofrer, tá fazendo alguém sofrer. Sim. Preconceito mata, exclui. Então isso não é uma questão de E o opinião, né? preconceito não é como, não é de pessoas tem a religião, né? Preconceito de religião, de sexo, de trabalho. Por exemplo, por incrível que pareça, eu vou te falar uma coisa bem importante. Eu vou nos eventos sociais como jornalista e você tá atende todo mundo ali, tá falando com você, você tá ótimo, as pessoas chegam até mim, né? Uhum, uhum. E eu fui num evento que eu tinha uma empresa que servia gastronomia. Aí eu estava ajudando servir a parte de gastronomia.
as pessoas, você se torna transparente. Tu acredita isso? Aí Só não porque você te... está mexendo com aquilo ali. Então as pessoas hoje, o garçom é transparente, né? Nem se fala as pessoas que varrem a rua, né? As pessoas podem passar ali, poxa, o que essas pessoas estão fazendo aí? O morador de rua, elas pensam, poxa, tira esse aí, joga numa caçamba, leva para longe, Então, olha, quando a né? gente está falando assim, educação, eu vou estudar para fazer um vestibular. É tão pobre pensar que a educação, o conhecimento serve simplesmente para eu ser melhor do que o outro e passar no vestibular. Sim, não, Então, o conhecimento serve para a gente se humanizar, para humanidade. respeitar todo mundo, para não deixar ninguém transparente, como te diz, o invisível. Hoje a gente Pior coisa que existe, né? isso é a mesma coisa quando a gente passa por uma pessoa em situação de rua. Se for um cachorro, que eu defendo que a gente trate bem os cachorros, os Sim, animais, tem cinco, seis parando para ver. Se é uma pessoa caída e do teu lado, as pessoas passam como se aquilo fosse parte da paisagem, né? Então é sobre isso. Falar de arte, cultura, é falar de gente, de um processo, de uma construção, de uma outra relação com a natureza, com os outros seres humanos. sim. E isso o poder público tem a obrigação de fomentar através de um projeto educativo, através de uma assistência social, de uma saúde que ela é integral, integralizadora, conectada então a esse ser que é completo e à natureza que ele pertence, né? A sociedade que ele convive. Então é um projeto de cidade, é um projeto de gente e gente nessas múltiplas dimensões que nos compõem e nos afetam, né? Porque nós somos parte da natureza, parte do outro, parte da cultura, e nós estamos desconectados. Por isso que nós usamos, Simone, a palavra conexão no nosso slogan, né? Conectar essa cidade a esse modo de se enxergar na cidade. Perfeito. Vamos, nós temos assunto para 3 dias aqui. Vamos falar sobre. Eu acho que daqui a pouco a Marisa tem Eu que tenho ir. mais uma, Não dá mais para ficar até amanhã cedo? Eu quero falar sobre uma coisa aqui sobre saúde também, a saneamento básico, a água que nós bebemos, né? Essa água que nós bebemos, a água do mar, vai continuar assim no teu governo? Eu acho que o nosso bem maior aqui, que atrai as pessoas, os investidores, é a praia. Nós temos o paraíso que é o mar. Isso. E O a mar gente, está sujo. A água que bebemos continua há 30 anos sem poder beber essa água. Continua com problema. Eu só tomo água filtrada, o turista só compra água mineral. então, Até vamos quando? falar o ponto básico, né? Ah, Isso no nosso governo não vai acontecer. Por quê? Porque, tudo bem, o alargamento foi feito. Tá sim, feito. perfeito, gostei. Agora, a gente não podia ter uma praia bandeira azul. Eu tenho um projeto de estudos da universidade, tanto federal de Santa Catarina como da Univale, projetos inteiros, completos sobre bandeira azul na nossa praia central. Então, todo mundo gosta do mar, quer tomar um banho de mar. Então, a gente precisa tratar da despoluição, da balneabilidade e precisa pensar que a EMASA é uma empresa do município que ela precisa é, ter uma otimização na sua função, né? Eu recebi agora tanto do Comitê Camboriú, que trata sobre as questões hídricas, nós teremos crise hídrica apontado por dois Sim, estudos, sim. 2025, está na nossa porta. Então, uma carta compromisso que nós assinamos, que é de suma importância para a vida, que é cuidar da água, que é poder E do fazer, esgoto, né? exato, fazer o se liga na rede funcionar de fato, mas não Sim, basta só coletar, você precisa tratar para devolver adequadamente. Então, modernizar as lagoas de tratamento, as estações de tratamento com novas tecnologias e ampliação dela é uma indicação que está no nosso plano de governo, porque é de técnicos que já E apontam nisso, isso. e nisso nós temos a Univale e o Uniavan e o DESC. Três Parceria. faculdades, universidade fantástica que poderia trabalhar integrado com o município sem custos, porque são projetos, né? Então, mas e tem projeto já pronto, né? Então, E tem esses projetos prontos que a gente precisa executar. Mas parece que ficam criando outros tantos projetos aí, vendendo uma Dubai, que na verdade ela é fake do ponto de vista da,
da possibilidade da gente de fato ter uma praia limpa, adequada, que a gente possa entrar, tomar um banho. Nós que somos moradores praticamente não entramos na água, né? E o É, turista quando veio na temporada passada ficou doente. eu tô aqui Então 19 isso anos e 2 anos, infelizmente eu não consegui praticamente entrar na Praia Central, a porque gente tem e medo. ali é meu quintal onde a gente gosta, É né? isso, então esse é um compromisso. Marisa, vamos fazer um ping-pong, tipo Marília Gabriela, que eu admiro muito, gosto muito do Sim, trabalho dela. maravilhosa. Eu vou falar algumas palavras, eu nem anotei aqui, mas vai vendo algumas coisas aqui e você vai definir com uma ou duas palavras. É, sonho, Justiça, pesadelo, exclusão, exclusão. Tem medo do quê? de não contribuir para a mudança dessa sociedade. Na visão política e no dia a dia, na tua casa, Ai, medo de perder as pessoas que eu amo. também. Religião, Eu sou católica e católica. respeito todas. É, você já falou que é opção sexual, você é casada, tem filhos. É time de futebol? Grêmio, Você é gremista? sim. Ah, não, É não. coisa de No gaúcho, Sudeste de todo mundo oeste ali catarinense. no Sudeste. Lá da turma A azul gente aí. nascia, eles pediam, tu é Grêmio ou Mas Inter? que ironia do destino, né? Bandeira azul do Grêmio e bandeira vermelha do É, nós PT. somos multicores. Então pra É, ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? exato. É, turismo Turismo para mim é cultura. e educação Educação é transformação, vida. e a cultura, A cultura é sensibilidade, então. sensibilidade. Prefeitura de Balneário Camboriú. Será nosso próximo trabalho. Objetivo, sonho. Eu acho que as duas coisas. As Mas duas como uma coisas boa canceriana, sonho caminhar. muito. Canceriana, mas com o pé no chão, né? Claro. Pé no chão. Então, gente, olha, poderia perguntar mais coisa. Marisa tem, como boa professora, com uma formação fantástica, a gente tem um papo maravilhoso. Deixa teu recado para os teus eleitores, que eu vou deixar mais claro para as pessoas. A gente fala aqui, mas a nossa função aqui é proporcionar ao candidato que ele divulga o que é de melhor. Não viemos para falar mal de ninguém, né? Porque para falar mal existem os outros, né? Então a gente vai falar o que tem de projeto. Eu sei que a gente teve coisas fantásticas, faltou a gente falar sobre mobilidade, uma série de assuntos, moradores de rua, mas nós vamos voltar. Teremos. Vou torcer para a sua eleição. Obrigada. Se você não for eleita, eu vou te oferecer esse espaço aqui para você fazer um podcast aqui. Vou adorar. Tá o convite, tá? Já tô torcendo para não Fazendo. ser eleita, tá? Ah. Vai Mas ser, como prefeito eu posso voltar também. vai Tenho ser votar com minha convidada, com certeza. certeza. Deixa o teu recado para os teus eleitores. Te agradecer, Simone, e todas Obrigado. as pessoas que nos acompanham, que podem voltar a ver essa live. Dizer que Balneário pode mais, precisa mais. E quando nós nos propomos a fazer essa candidatura, a gente está fazendo para dar voz a todos os moradores que não se sentem pertencentes, mas também aqueles que vivem aqui e acreditam que essa cidade pode ser melhor. Por isso, conecte-se a nossa ABC da Esperança, a nossa coligação. É, nos acompanhe nas redes sociais, Marisa ZF, e também acompanhe nossos programas de governo, nossas propostas, nosso site tem todo o detalhamento dessas propostas. Por isso, o convite é: você pode fazer parte desta onda da esperança. Vote então 13, Marisa Zanoni e Alex Casado. E 13 pode ser a sorte, né? 13 da E sorte. o meu recado para as pessoas, o que que é? Olha, a gente olha, todo mundo tem espelho em casa, mas às vezes você está olhando no teu espelho e não está vendo o que você quer, você vê o que você quer ver, né? Porque tá o conceito de beleza, né? Ninguém se acha feio. Todo mundo tem um conceito, né? Tô bonito, tá linda, maravilhosa. Então, olha para dentro de si um pouquinho na hora de votar. Independente se é Marisa, o Roberto Meirinho teve aqui, o Pavan esteve, né? Vão ter outros candidatos também. Então, isso aqui é a proposta. Olha para dentro de si. Se você não precisa de nada, de saúde, educação, não precisa de nada, você tem dinheiro para tudo, mas você tem pessoas que precisam. Dentro de Balneário Camboriú, dentro do entorno, né? Então, tem pessoas, aquela mulher, a tua empregada que não tem onde deixar os filhos, né? Os teus empregados também. Então, tudo isso é importante ver.
Votar consciente, eu já trabalho com isso mais de 30 anos de imprensa, a gente está pedindo, batendo na mesma tecla, vota, vota consciente, e a pessoa continua jogando o voto no vaso sanitário. Porque ele não sabe quem votou. Hoje você pergunta a 10 pessoas quem votou na última eleição, um sabe, né? Não Entendi. sabe quem é o vereador, não é teu vereador, pega um vereador para você, pega um candidato a prefeito, vai lá e cobra do prefeito, você fez isso, e hoje está todas as propostas da Marisa aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu. Fico feliz de você estar aqui. Gosto de conversar com pessoas inteligentes. Roberto Meirinho também esteve aqui, um cara extremamente inteligente, né? E hoje a inteligência não está pela tua formação. Eu trago uma empregada doméstica, a pessoa fala assim, um varredor de rua é inteligente da mesma forma que nós temos, tem uma formação diferente. Meu pai nunca estudou. E ele tinha uma inteligência assim, ó, aqui. Eu sigo o exemplo dele até hoje. Nunca estudou, mas mal sabia escrever o nome. Então não é porque você tem uma formação universitária, você pode estudar que você tem uma inteligência, sabe discernir o que é certo e errado, né? A gente precisa ter sensibilidade. Quanto mais a gente conhece, mais deve ser humilde e colocar o conhecimento em Sentir benefício a de dor outros, dos né? outros também, né? Quem não é sensível à dor dos outros, né? Não tem condições. Gente, obrigado mesmo. O programa acontece. Todas as coisas boas que acontecem em Balneário Camboriú, só as coisas ruins, a gente não fala de coisa, só as coisas boas, coisa ruim a gente não fala. Acontece, passa por aqui, ao vivo pela TV Litoral News e nosso YouTube. Obrigado, Marisa. Marisa Zanoni, número 13, com Lula, né? Exato, Marisa, Padrinho, representante do padrinho do Lula, Lula, padrinho, padrinho, grande padrinho, né? grande presidente. Obrigado, gente.